Glória a Deus, amém? Irmãos, a todos com a paz do Senhor. E vou estar lendo um versículo aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, amém? 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, que diz assim: E foi Jabes mais respeitado do que os seus irmãos, e sua mãe lhe chamou de Jabes, e lhe disse, pois o dei à luz com dor. E verso 10 diz: Invocou Jabes ao Senhor, Deus de Israel, e disse: Se com bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, do modo que eu não sinta aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. Amém? Glória a Deus. Irmão, esse livro de Crônicas, ele é um dos livros que possui muita genealogia, que são aquelas partes que diz, né, sobre a descendência, sobre quem nasceu de quem, como é que foi, né, quais foram seus filhos, suas esposas, né? Então, quando a gente lê isso por grande extensão, né, por um grande tempo, a gente acaba, né, meio que desistindo da leitura, achando chato, né? Mas é muito importante fazer essa leitura, porque mesmo assim Deus tem coisa para falar com a gente, né? E além de ser mais fácil a gente entender quem foi filho de quem, né? Mas enfim, a gente prestou atenção aqui numa história, mesmo que seja 2 versículos, né? Que dentre a genealogia que teve, essa descrição das descendências que teve, houve uma história. E essa história foi sobre a história de Jabes, né? E a gente sabe que o significado de Jabes, conforme a sua mãe deu, foi que deu à luz com dor. Foi um parto difícil, essa gestão, né, que teve, essa forma que a mãe dele teve, Jabes. E enfim, irmãos, o que eu quero trazer com isso é que o que Jabes viveu, né, para estar aqui na Bíblia, valeu a pena. Valeu a pena o quê? Valeu a pena ser contada a história de Jabes. E olha que importante isso, que Jabes valeu uma vida que valeu a pena ser contada. Então, diante de uma genealogia, diante de uma descrição de quem nasceu de quem, houve uma história que valeu a pena ser contada. E que nós devemos refletir e ter isso na nossa mente, na nossa vida, de que nós devemos ter uma vida que vale a pena ser contada, né, que passe de geração em geração, mas que as pessoas venham contar da sua vida, né, e contar do quão fiel você foi ao Senhor, de quão íntimo você foi com o Senhor, de quão bons momentos você viveu com o Senhor, né? E dali diz que Jabes foi o mais respeitado entre seus irmãos, e sua mãe lhe chamou de Jabes, e disse, pois o dei com a luz da dor. E o verso 10 diz novamente que invocou Jabes ao Senhor, Deus de Israel. Olha que bênção. Em meio àquela turbulência que podia estar vivendo aquele povo, né, por conta que quando a gente lê o livro de Reis, em outras partes também da Bíblia, muitas vezes quando a gente vai ler, mostra lá, e tal pessoa fez o que desagradou aos olhos do Senhor. Tal pessoa fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando a gente vai ler os livros de Reis, muitas vezes se repete isso. Então, Jabes poderia estar vivendo esse momento em que aqueles 6 que estavam ali governando poderiam estar fazendo coisas ruins, desagradando ao Senhor, mas mesmo assim ele invocava ao Senhor, ele adorava ao Senhor, e isso fez valer a pena de contar a história dele e da vida dele. Então a gente vê que a história se começa com o quê? Começa dizendo sobre a dor que teve uma mãe ao ter seu filho. E no meio da história mostra essa oração de Jabes. E no final, no verso 10, diz o quê? E Deus lhe concedeu o que Jabes pediu. E olha que bênção, né? Então Jabes viveu uma vida que valeu-se a pena contada. Jabes teve uma boa vida com o Senhor, né? Então Deus atendeu o pedido. Deus atende o pedido de quem ora, de quem crê,
né? Então que as pessoas possam contar, né, muitas vezes sobre Jabes, mas também o que? Sobre a gente. Contar no sentido de falar que nós orávamos, nós buscávamos ao Senhor, e nós tínhamos intimidade com o Senhor, nós tínhamos esse tão bom apoio do Senhor, né? Que é muito bom a gente ter esse apoio do Senhor, em meio a tudo que ele poderia estar vivendo. Mesmo assim valeu a pena viver por Senhor. E a vida dele valeu a pena por quê? Porque ele servia ao Senhor. E assim na nossa vida também. Nós, se a gente ficar firme ao Senhor, se nós temos esse apoio com o Senhor, que Deus é nosso tudo, vale a pena a gente viver por Senhor. Então nós temos essa reflexão de que vale a pena viver por Senhor, sim. Porque quando a gente vive para o Senhor, a gente busca o Senhor, a gente está com Deus em todo o tempo, vale a pena ser contada a nossa história. Por quê? Porque estávamos com o Senhor, nós soubemos aproveitar a companhia dEle, nós soubemos o que? Viver juntamente com o Senhor Jesus, amém? Então eu queria trazer só essa simples mensagem, mas que veio falar comigo e com cada um de vós, que nós temos que viver uma vida que vale ser a pena contada, né? E não para a gente mesmo, para nossa glória, para a glória da nossa família, principalmente da nossa família, mas sim para a glória e louvor e adoração do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.